Estamos no ar para todo o Brasil. Nelson Siqueira Júnior, não, mas aqui é o Pedro Lima. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor. Essa daqui é a Laís, a Lala. Rapaz, vai, meu bem. Vamos iniciar abrindo a Bíblia em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Vamos ler só o versículo 2. Colossenses 4, 2. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Essas instruções aqui Paulo estava dando para a igreja de Colosso, para os irmãos. E são três instruções, a orientação de três partes, Dedicação à oração, esteja que os irmãos ficassem alertas e sejam agradecidos. Três coisas muito importantes, preciosas. Jesus Cristo já disse que Jesus Cristo já havia dito, que nós devemos estar sempre alertas e orando, porque a carne é fraca. Mesmo o espírito estando pronto, mas a carne é fraca. Então a orientação é essa para nós também, que a gente esteja atento às tentações, para a gente não cair. E a oração, ela é parte fundamental, mas a oração, ela tem que ser acompanhada da ação. Então eu oro e peço ao Senhor que me dê forças para eu vencer as tentações. E eu tenho que fazer a minha parte também, que é ficar esperto, ficar alerta, vigiando. Foi assim que Jesus disse: vigiai e orai. E, irmãos, a coisa mais linda que tem no mundo é a pessoa que é grata. E a coisa mais feia, das coisas mais feias que eu conheço, é a ingratidão. Então nós temos que ser gratos primeiramente ao Senhor, por nos ter dado tão maravilhosa salvação, por Jesus Cristo, ter vindo a esse mundo para morrer por nós e assim nos proporcionar o perdão e a salvação das nossas almas. Mas não é esse o texto não, apenas aproveitei para dar essa rápida reflexão sobre isso aqui e vamos então orar e continuarmos o nosso culto. Senhor querido e amado, nós somos gratos a Ti, Senhor. Esse texto fala de gratidão. Eu quero dizer a Ti, meu Senhor, que o meu coração é agradecido sempre a Ti, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor continua fazendo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de todos nós. Obrigado porque a Tua presença, Senhor, é suficiente. Muito obrigado porque a Tua graça nos basta. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos meditar na Tua palavra, Senhor, e adorar o Senhor no esplendor da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 louvores apenas para adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor com esse hino aqui. Assim, tem um delay. 2 hinos aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos,
adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como sempre, né, gastamos aí 10 minutos e vamos ao nosso estudo de hoje, tá certo? Nós recebemos alguns pedidos de alguns irmãos que ligaram, que se comunicam sempre comigo, alguns pediram para
hoje a gente detalha mais aquelas 15 partes, aliás, não é? Que nós falamos na quinta-feira, no domingo passado, com relação aos nossos filhos. Colocar em prática, né? Algumas orientações para a vida dos nossos filhos, né? E tudo baseado na questão da família, na questão da nossa família, dos nossos filhos serem colocados na mão do Senhor, nas mãos de Deus. Ora, nós sabemos, como eu já falei, que todas as coisas pertencem ao Senhor. Nossos filhos também pertencem ao Senhor, não são nossos. Todos são propriedade do Senhor, conforme o Salmo 24, verso 1, que diz que tudo que existe é dele. Todas as pessoas e tudo que há no mundo pertencem ao Senhor. Portanto, já são dele, tudo é dele. E colocar os filhos nas mãos de Deus, como eu falei, vou repetir, não é uma oração, através de uma oração simples assim, que vai acontecer isso não. É obviamente que a gente tem que orar nesse sentido, mas é como eu digo, junto com a oração vem a ação. A oração sem ação é pecado. Sabiam disso? Porque tem muitas vezes que a gente ora pedindo que o Senhor vá não sei aonde, vá no hospital, vá, e a gente é quem deve ir. Então, esse tipo de oração é pecado. Então não ore assim não. Senhor, vai lá, visita aquele doente. Não, vá você. Peça ao Senhor que lhe dê força, coragem, disposição, desejo de ir visitar e falar das coisas espirituais para todos, né? Principalmente para os enfermos. Então, é baseado na palavra de Deus que eu estou dizendo isso. O Moisés levou o maior rela de Deus, porque ele estava clamando na beira do mar. E o Senhor disse para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então aquilo ali não era a hora de orar. Aquilo ali era a hora de agir. Então nós temos que orar e saber a hora de agir. E pedir ao Senhor que nos mostre a hora de agir. E a ação é isso aqui, amados. Esses 15 pontos aqui que eu separei. E hoje nós vamos falar, mostrar os textos, tá certo? Os textos, ler os textos. Nós estamos fazendo aqui um estudo, viu? Não é uma pregação. Então o irmão pega aí uma caneta ou a Bíblia. E se não der tempo você abrir os textos para ler, anote para você ler depois. Porque, primeira coisa que você quer colocar seus filhos nas mãos de Deus é orar mesmo. Pedir ao Senhor, entregá-los nas mãos de Deus. Mas, além disso, para que eles permaneçam nas mãos de Deus, nós temos que colocar em prática alguns passos importantes para que eles sejam colocados nas mãos de Deus e lá eles permaneçam. Não adianta a gente colocar os nossos filhos nas mãos de Deus só agora, por exemplo, só hoje que ele foi trabalhar, está aí, entrego a Ti, Senhor, nas Tuas mãos o meu filho e tal. Aí quando ele volta, não permanece nas mãos de Deus. Quando sai do trabalho, vai fazer coisas erradas. Então é preciso que a gente faça a nossa parte. Então nós vamos ver quais são os passos que nós temos que observar na palavra de Deus e colocar em prática. Primeira coisa aqui, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, 1:28. Vamos rapidinho aqui, porque senão não vai dar nem tempo. São muitas passagens. Primeiro Samuel 1:28. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. Muito bem. Também Lucas 22, aliás, Lucas 2:22, nós vamos ver também a dedicação de alguém.
Muito importante isso aqui, porque é um texto do Antigo Testamento e um do Novo, né? Para que não haja nenhuma dúvida relativamente a isso. 2:22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito, todo primogênito, tal. Então, nós temos aqui a consagração de Samuel, foi consagrado ao Senhor pela Ana, mãe dele, e aqui a consagração de Jesus Cristo, foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Portanto, a primeira parte de que trata esses dois textos é que nós devemos consagrar os filhos a Deus desde o início da vida deles. E você sempre faça essa oração, consagrando os seus filhos ao Senhor. Eles podem já estar até velhos, com 40 anos ou mais, continue orando e consagrando, dedicando a vida deles ao Senhor, porque isso é bíblico, ok? Segundo ponto, ensine a seus filhos a temer o Senhor, a se desviar do mal, né? E amar a justiça. Amar a justiça e odiar a injustiça ou odiar a iniquidade. Qual é o texto que eu encontro aqui que me fala disso? Jó, capítulo 1, né? O próprio Senhor testifica de Jó dizendo: era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então é isso que nós queremos para os nossos filhos. Então nós temos que ensinar isso a eles, esses valores. Eles têm que, primeiramente, amar, aliás, temer a Deus, em primeiro lugar, não é? Ser íntegro, ou seja, justo, né? A se desviar do mal, amar a justiça, né? Se ele é justo, ele vai amar a justiça e evitar se desviar do mal. Então isso é uma coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Você ora pedindo para que eles assimilem o ensinamento. Ora a Deus para que eles recebam os ensinamentos dos pais e assimilem e coloquem em prática. Ok? Outra coisa que nós devemos ensiná-los é a obedecer aos pais. Tá? Ensine o seu filho a lhe obedecer, mediante uma disciplina e com amor. Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém? Provérbios 3, 11 e 12. Provérbio de número 3, verso 11 e 12. Diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E Hebreus 12, 7. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então aqui a palavra-chave, meus filhos, é disciplina. A disciplina bíblica, né? É a disciplina bíblica, com amor. É por amor que nós somos disciplinados pelo nosso Senhor. O nosso Pai nos disciplina por quê? Porque nos ama. E a disciplina é importante. Sem a disciplina, a gente não vai conseguir. Sem disciplina, nós não conseguimos nada nessa vida. Temos que ter disciplina em tudo. Até na escola, né, irmãos?
as matérias, que no meu tempo chamava matérias, hoje chama disciplina. Disciplina são as matérias que a gente estuda. Tem tudo a ver, né? Então a nossa vida precisa ser disciplinada. E essa disciplina vem do Senhor. Precisamos ser disciplinados na alimentação, ser disciplinado em todas as áreas da nossa vida. Ter disciplina espiritual, hora para orar, tempo para ler a Bíblia. Isso é disciplina espiritual. Então nós precisamos ter a disciplina. Nós mesmos impomos a nós mesmos a disciplina necessária para uma vida decente, para uma vida adequada. Senão a pessoa vai viver feito um doido, bagunçada, tudo, não tem hora para nada, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para fazer nada, tudo uma desorganização total. Por isso, Deus ama a ordem, Ele é o Deus de ordem. Por isso, obedeça os pais, os filhos, obedeçam aos seus pais, e nós pais ensinemos os filhos a nos obedecer mediante a disciplina da palavra de Deus. Quarto ponto, procurar proteger os nossos filhos das influências do pecado, né? Das influências do mal, das influências de Satanás. Porque ele sempre vai procurar destruir as pessoas espiritualmente, principalmente os jovens, né? Eles exercem um poder muito grande, o demônio, sobre os jovens, porque os jovens são atraídos pelas coisas do mundo, né? E pela imoralidade, por todas essas coisas. Por isso a importância da disciplina, por isso a importância da igreja, por isso a importância do convívio, da comunhão com os santos. É fundamental. Olha, irmão, você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho de não levá-lo para a igreja. Porque é lá onde a pessoa desenvolve a espiritualidade, desenvolve a salvação, desenvolve uma vida adequada, uma vida espiritual satisfatória. E aí ele vai conviver com pessoas, com irmãos e irmãs, com jovens que têm o mesmo pensamento, que estão ali aprendendo, recebendo a orientação diretamente do Senhor através dos ministros. E aí tem muito mais chance de dar certo do que você deixando ele em casa, assistindo televisão, ou indo para a esquina conversar com os amigos, ou deixando ele ter amizades com pessoas que não devem, né? Então, isso é fundamental. Proteger os nossos filhos dessas influências, né? Das influências do pecado, dos amigos, né? Que são imorais. E imoral aqui é aquilo que não é moral. Imoral significa não moral. Então não é necessariamente coisa de nível sexo, essas coisas não. Qualquer coisa que discorda da moral e dos costumes das boas práticas da palavra de Deus é imoral, é imoralidade, né? É perversão, é algo que é pervertido, é o contrário daquilo que Deus espera de nós, dos nossos filhos. Ponto 5. Temos que conscientizar os nossos filhos que o Senhor está nos observando sempre. Ele não só observa, como ele avalia tudo que a gente faz ou o que a gente não faz. Tá certo? O que a gente faz de errado, que é chamado de pecado de ação, e o que a gente deixa de fazer, o certo que a gente deixa de fazer, que é o pecado da omissão. Então Deus está observando e avaliando, não é? O que é que a gente está fazendo, está pensando, está dizendo, tudo ele está sabendo, tudo ele vê. Desculpe, irmãos, que eu esqueci de falar o texto, né? Da questão da imoralidade, da questão das influências do pecado. Vou falar aqui para vocês. É Provérbio 13, 20. Provérbio 13,
Provérbio de número 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí vem o provérbio, vamos ver aqui, 2, é isso mesmo, 2:15. Não, é o 28:7. Provérbio 28, verso 7, versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então aqui esses dois textos falam dessa questão do companheirismo, né? Das amizades, tá certo? E o outro que eu falei, que é o ponto 5, está no Salmo 139. Versículos de 1 a 12. Vamos ler rapidinho. Senhor, tu me sondas e conheces. Está lembrado qual é o 5? Informar, conscientizar os filhos de que o Senhor está vendo tudo. Que nada passa despercebido. Ele observa tudo. Então aqui diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Até o 12, né? É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderá fugir da tua presença? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que maravilha, né? Um texto desse aqui não pode ficar mais claro do que isso, o fato de que o Senhor, Ele nos conhece, sabe tudo de nós, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Isso, ao mesmo tempo que é bom, é prazeroso saber dessa verdade, traz com isso também, traz para nós uma responsabilidade muito grande, tá certo? A responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de conscientizar os nossos filhos acerca dessa questão. 6. Conduzam logo cedo os seus filhos na vida de fé pessoal com Cristo, em Cristo, né? E ao arrependimento e ao batismo nas águas. Mateus 19, verso 14. Mateus 19, 14. Então disse Jesus: deixem vir as minhas criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí ele impôs as mãos nas crianças. Muito bem, então não espere seu filho crescer para poder falar de Jesus, para poder apresentar lá ao Senhor, não. Daí o que o Senhor Jesus disse a respeito das crianças, né? Que as pessoas, para verem o reino de Deus, elas têm que se tornar tal como uma criança. Tal como uma criança no que diz respeito à obediência, né? No que diz respeito o fato da necessidade, né? A criança, ela depende totalmente do adulto, assim nós devemos depender totalmente do Senhor e da pureza, né? Então, aí pelo menos 3 coisas: pureza, a dependência, né? E
não guarda, a criança não guarda rancor, a criança não tem raiva, a criança não odeia ninguém, ela é maltratada às vezes e logo já está brincando novamente com aquele que judiou dela. Então, amados, conduzir logo cedo os nossos filhos a uma vida pessoal com Cristo, a um relacionamento com Cristo. Isso é importantíssimo, amado. Ainda que essa criança, quando crescer, ela possa sair dos caminhos do Senhor, mas jamais ela vai esquecer. Jamais. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho os caminhos, né? Que ele, quando for velho, nunca se desviará. Então, como eu falei no domingo, nós temos aqui o exemplo das crianças daqui de casa, né? Pelo menos as duas que estão mais perto de nós, o Fernandinho e a Laís. Todo dia eles oram, eles têm uma vida com Cristo. Já o Fernando tem 4 anos, ela lá tem 5, e os dois já têm um relacionamento com Jesus. Todo dia eles oram e ainda não lê a Bíblia porque não sabe ler. Mas assim que aprenderam a ler, vão ler. A primeira coisa que eles vão ler é a Bíblia. Eu livro que eu garanto que eles vão ler é a Bíblia. Então, amados, ponto 7. Habitue também os seus filhos numa igreja. Não é qualquer igreja não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, você sabe, você tem condições, conhece a palavra de Deus. Ou então pergunte a alguém, a um pastor sério, um homem sério de Deus, uma mulher de Deus, se pode ir para certas igrejas, porque infelizmente, amados, infelizmente, eu digo com muito pesar, tem lugares aí, tem igrejas aí que é melhor você não passar nem na porta. Infelizmente, amados. Assim como também tem crentes. Crentes não, né? Não pode. Crente é crente. Só é crente, ou você é crente ou não é. Esse negócio de crente meia boca não existe. Ou é crente ou não é. Existe meio crente mesmo. Agora me lembrei do camarada aqui que era candidato a, não sei se era governador, não sei o que era. Aí só vivia lá pela igreja, lá onde eu fazia a faculdade. A faculdade é ligada a essa igreja, era vizinho prédio da igreja. E o camarada vivia lá. Esse candidato vivia lá na igreja, pedindo voto para os crentes, né? Aí o pastor de lá apresentou ele, dizendo que ele já era 60% crente. Ele já era 60% crente, por isso que tinha que votar nele. Isso aí, meus irmãos, a gente conta com... até, se não fosse trágico, seria cômico. É digno de ir para um programa de humor, mas na verdade é uma tragédia. A pessoa chegar e dizer isso, que o sujeito o candidato é 60% crente, tá? É mais crente do que descrente. Não existe esse negócio. Ou o camarada é crente ou não é nada. Não existe esse negócio de meio crente, 70%, 80%, não existe. Ou você é ou você não é. Com Jesus é assim, meu filho, não tem negócio de meia conversa não. Ou é ou não é. Portanto, habitue seus filhos na igreja espiritual. Uma igreja onde se fala da palavra de Deus. Uma igreja onde existem padrões de retidão, né? Onde existe padrão moral, onde as pessoas não vivem de maneira mundana. E se tiver alguém que viva, não é por conivência do pastor, ele não vai concordar. É claro que essas pessoas podem viver do jeito que quiser, o pastor não vai ter condição de estar pastorando todo mundo, mas ele tem que pregar, ele tem que ensinar a palavra, né? Aquilo que é correto. Aquilo que é correto é a maneira como as pessoas devem viver, né? Uma vida cristã. Então, isso aqui é o Salmo 119, versículo 63. Salmo 119. Verso 63, versículo 63. Diz assim: sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Ok? Então, os preceitos do Senhor. Tem que ser uma igreja que obedeça aos preceitos da palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo.
Número 8. Motivem os seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e a trabalhar para Deus. Ok? Então aqui, separado do mundo, obviamente que isso aqui não é literal, mas é separado do mundo do pecado. A gente sabe que existem vários mundos, né? Tem o mundo da moda, tem o mundo evangélico, tem o mundo da construção, tem o mundo, né? Tem vários mundos, né? Mas quando a Bíblia fala em mundo, é coisa do mundo, está falando das coisas pecaminosas do mundo. Que o mundo jaz no maligno, todos nós sabemos. E é esse o mundo que nós devemos viver separados dele. Porque se a gente fosse separado do mundo, Jesus disse que aí teria que sair mesmo do planeta, né? Mas não é isso que fala, está falando em ser separado do pecado, se excluir das coisas pecaminosas, não fazer parte da roda dos escarnecedores, não fazer parte não ficar junto dessas pessoas no sentido de imitá-los, de segui-los, de ser mais um a fazer certas atitudes, a fazer certas práticas que são pecaminosas. Segundo Coríntios, o texto aqui são três textos, né? Porque ele fala que nós devemos motivar os filhos a permanecer separados. Veja bem, permanecer, não é só se separar por um momento e depois voltar. Não. Permanecer separado do mundo pecaminoso, a testemunhar e a trabalhar para o Senhor, né? E ensinar que eles não são desse mundo. Por isso eles não podem se misturar. Nesse mundo nós somos peregrinos. A verdadeira cidadania não está aqui, mas está no céu, com Jesus Cristo. Eu vou ler os textos, tá certo? 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, Romanos, primeiro, 2 aos Coríntios, 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ok? Então, é viver, não se envolver, não se misturar com pessoas mundanas, né? Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ele está falando aqui dos heróis da fé, tá? Eles não eram deste mundo, eles eram forasteiros aqui. Então, Filipenses 3:20, último texto, vamos ler rapidinho. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós, de onde esperamos, quer dizer, é de lá que ele vem. Ok? Ponto 9. Vamos mais rápido, porque senão não vai dar tempo. Instrua seu filho sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, tem dois textos que falam disso, é Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu aqui, com essa questão aqui do batismo do Espírito Santo, eu coloquei isso aqui, mas eu quero explicar. Atos 1, 4, 5 e 8. São os textos aqui que falam desse assunto. Eu não vou ler todos não, porque são muitos textos.
Mas eu queria dizer para os irmãos que essa questão do batismo com o Espírito Santo é importante, mas não é no sentido que você costuma ouvir, porque nós somos pentecostais, que é o falar em línguas. Se disser assim, é tão importante falar em língua, vai dizer não. Não. Mas o batismo com o Espírito Santo, não, esse tem que ter. Todos temos que ser batizados com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas. Aquilo ali é um dom especial. É um dom carismático. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele vem no momento em que você aceita Jesus Cristo. Do contrário, como é que o Espírito Santo está em você? Amém? Então, essa importância é essa. O falar em línguas é importante, mas não é fundamental. Não tem nada a ver com sua salvação. Agora, o batismo com o Espírito Santo, o fato do Espírito Santo morar em você, aí sim, se você não for salvo, é sinal de... Se você for salvo, é sinal de que o Espírito Santo mora, habita em você, está em você. Você é morada dele. Amém? Eu acho que não há dúvida quanto a isso não. Se tiver dúvida, depois me pergunte que eu vou explicar com mais detalhe. Ponto 10. Ensine aos seus filhos que Deus os ama e que tem um propósito específico para cada um. Para cada um. E aqui está mais perto aqui, Lucas 1:13. Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então aqui você está vendo por que João Batista nasceu. Tinha um propósito. O propósito era só dele. Assim como cada um de nós, nossos filhos, Deus tem um propósito específico. Ou seja, um propósito especial para cada um. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, o quê? Propósito. Deus tem um propósito para cada um. Então ensine o seu filho, ensine a ele que Deus os ama e que tem um propósito específico para as suas vidas. Para cada um tem um propósito diferente. 11. Instrua seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras e no culto doméstico. Deuteronômio 4:9. Vou aqui lá, 1 Timóteo, que está mais perto. 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a verdade da fé e de boa doutrina que tem seguido. Ok? E o Deuteronômio 4:9. Espero que não seja enfadonho não, para você ficar aqui acompanhando essa leitura. Mas isso aqui é edificante demais, viu? É edificante demais. Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Amém? Então, nós temos que instruir todos os dias os nossos filhos nas Sagradas Escrituras. 12. Encorajem seus filhos
a terem uma vida de oração, né? Mediante seu exemplo e conselho. Atos 6:4. Atos 6:4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tem outro texto, Romanos 12:12 e Efésios 6:18. Mas aqui a importância é o exemplo, tá? Temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Com isso, os nossos filhos também vão ver o nosso exemplo e vão ser encorajados a seguir esse exemplo. 13. Previnam seus filhos sobre suportar perseguição por amor à justiça. Mateus 5, verso 10. Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Amados, ser perseguido por causa de Jesus é bem-aventurado, ou seja, feliz. Quem é perseguido por causa de Jesus é feliz. Por que ele é feliz? Porque o reino dos céus é deles, dos perseguidos por causa de Jesus. Mas se você for perseguido por causa de alguma besteira que você fez, não tem nada a ver não, viu? Só se for por causa de Jesus. Aí você é bem-aventurado, e é bem-aventurado porque o reino de Deus é seu. Aqui está muito claro, perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá? E outra coisa, eles têm que saber e entender que todas as pessoas que querem ser fiéis a Cristo, elas vão ser perseguidas. Não tem jeito. Se você é crente e diz que não é perseguido, irmão, então você tem que se arrepender de novo, se converter de novo. Porque se você realmente for fiel a Jesus, uma hora ou outra você vai ser perseguido por causa disso. Vão lhe perseguir, vão lhe maltratar, vão lhe falar mal de você, fazer qualquer coisa de ruim. 14. Apresentem seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Isso aqui, amados, eu acho que não precisa nem dizer. Quem é que não ora pelos seus filhos, né? Acho que até o macumbeiro faz isso. Ora lá para o Satanás dele, mas ora, né? Porque filho é um negócio sério. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, aqui é orar, interceder por todos os santos, principalmente pelos nossos santos, né? Nossos filhos, tá certo? E por último, tenham amor e desvelo pelos seus filhos, né? Você, pai, nós pais, temos que estar dispostos a dar nossas vidas como sacrifício ao Senhor, né? Para que os nossos filhos se aprofundem na fé e para que se cumpra nas vidas deles a vontade do Senhor. Então, a partir do momento que a gente é pai, é mãe, a gente já começa a mudar, a gente já deixa de... Isso aí é o normal, né, irmão? Tem pai e mãe que é anormal, né? Egoísta e tudo mais. Mas o normal é os pais fazerem tudo pelos filhos, se sacrificam pelos filhos, fazem tudo por eles. E por que então a gente tem tanta dificuldade de ensinar os nossos filhos, de exigir dos nossos filhos um comprometimento com Deus, com as coisas de Deus? Então fica assim, essa preocupação, sabe, irmãos? Fica essa preocupação porque, como eu falei no domingo passado, o que a gente observa é que as coisas seculares têm mais importância para muitos pais cristãos,
com relação aos seus filhos do que as coisas espirituais e eternas. Não é? Ele prefere então que o filho não falte a aula, mas pode faltar o culto. E por aí vai. E isso é uma demonstração muito clara de que eu acho que não estão entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Por que eu vou colocar em primeiro lugar a vida profissional do meu filho em detrimento da sua vida espiritual, que é para a eternidade? Aqui nesse mundo ele pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas a pessoa mais importante desse mundo não é nada diante de Deus. Jesus disse com relação a João Batista, disse que nascido de mulher não houve ninguém igual a João Batista. E ele não era presidente dos Estados Unidos, ele não era nada importante não. Era um camarada que vivia vivia nas montanhas, no deserto, comendo mel silvestre com gafanhoto. Mas Jesus disse que ele era nascido de mulher, não houve ninguém igual a ele. Mas aí Jesus ainda continua e diz, mas no reino de Deus, ele, como é que diz? Mas no reino de Deus ele é do mesmo tamanho dos outros. Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso? Que aqui nesse mundo, a pessoa pode ser mais influente, mais importante do mundo. Mas no reino de Deus, aquela pessoa humilde pode estar muito além dele, muito acima dele no reino de Deus. Porque aí não vai depender do que ele era aqui, vai depender do que ele era para o Senhor. Portanto, não esqueçam disso aqui, meus irmãos. O erro, o nosso erro como pai, pode destruir a nossa família. Pode destruir nossos filhos. O reino de Deus no menor é maior que na Batista. Pois é, exatamente. A Fátima lembrou aqui. Jesus disse que no mundo, né, nascido de mulher, não há ninguém igual a João Batista, mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Com isso ele não está dizendo que João Batista não foi, né? Não, ele está só explicando que o que a pessoa faz aqui na terra, só as coisas eternas, só as coisas espirituais é que vão prevalecer. O resto, nada tem valor. Tudo vai ficar aqui mesmo. Nada vai seguir para frente. Né? Então não esqueçam disso. O seu erro como pai pode destruir a vida da sua família. Muitas famílias destruídas por causa do erro de pais, pais pastores, irmãos, sim, pastores, destruir famílias. Muitos filhos de pastores nas drogas. Muitas mulheres de pastores pedindo divórcio. Por quê? Por causa do erro. Por causa do erro. Não estou dizendo que o erro necessariamente será algo muito, pecados muito escabrosos. Não. Basta que seja o erro, o pecado da omissão como pai, como marido, como chefe de família. Muitos erram por excesso de zelo, zeloso na obra de Deus, mas abandonado a família. Então não pode. Se o sujeito não pode cuidar da sua família, não tem condições, quanto mais da família de Deus ele vai cuidar? A palavra de Deus questiona isso aí. Portanto, é importante que o pastor, o líder, o presbítero, o líder espiritual, o dirigente do trabalho, de uma obra, de uma igreja, ele tem em mente que em primeiro lugar é o Senhor, em segundo lugar é a família, e só em terceiro lugar é que vem a obra, é que vem o trabalho, tanto secular como trabalho na obra de Deus. Amém? Tendo isso em mente, colocando as coisas certas no lugar certo, as prioridades certas, não tem como dar errado, ok? Aí nós vimos lá em Juízes capítulo 8, verso 31, o exemplo de Gideão, o exemplo terrível que Gideão deu, depois de ter sido usado por Deus de forma excepcional para livrar Israel dos inimigos, aí depois ele caiu num fracasso e acabou sendo um mau exemplo para todo mundo e ficou registrado na Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, a coisa mais preciosa que eu vejo na Bíblia, uma das coisas mais importantes, é que ela não esconde
os erros de seu ninguém. Todos os erros dos personagens bíblicos, por mais espirituais que eles fossem, está tudo registrado na palavra de Deus. Para saber que só quem é perfeito é o Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. E domingo nós estaremos novamente aqui para ministrarmos ainda mais uma palavra sobre família. Eu vou ver ainda qual é o texto e tudo. E que o Senhor abençoe grandemente meus irmãos. Senhor bendito e santo, nós louvamos a Ti. Agradecemos, Senhor, por essa palavra e por essa mensagem, Senhor. Por esse estudo. Senhor, se nós colocarmos em prática pelo menos a metade do que aqui foi proposto, Senhor, já é de grande importância. Então nos ajuda, Pai. Ajuda cada pai, cada mãe de família, cada filho também, a cada um fazer sua parte, meu Senhor, lembrando do que a gente nunca esqueça, Senhor, de que neste mundo nós estamos sujeitos, Senhor, a todo tipo a todo tipo de tentação e de problemas, mas que um dia nós estaremos livres de tudo isso, porque iremos morar na glória com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, toma-nos em Tuas mãos e nos abençoa hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome